Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o nono ano, fazendo lá uma lembrança de um assunto que a gente já até falou sobre ele, que é a categorias conceituais da imagem, tá? A forma pode ser classificada em categorias conceituais. Entre elas está a espontaneidade, tá? Técnica criada que aparentemente não apresenta planejamento. Então ela pode ser feita de qualquer forma, é uma pintura bem abstrata, na qual o artista ele não dá forma à sua pintura, apenas as cores das combinações de como é lançada essa tinta na tela que vai dar uma boa visão para a gente que gosta de arte, tá? Hoje, para a gente falar um pouquinho desse tipo de arte conceitual, a gente vai falar do pintor Jackson Pollock, tá? Ele, por exemplo, quando pintava suas telas, sempre com um cigarro na boca, com um copo de uísque, e ele jogava gotas sobre a tela. Para vocês terem ideia, ele era conhecido como o Homem das Gotas, porque jogava gotas de tintas, fazendo combinações que realmente ficavam um espetáculo. E assim ele foi fazendo as suas obras de arte. Espero que vocês gostem da pintura de Jackson Pollock. Vamos ver esse vídeo aí falando um pouquinho da vida desse grande artista. Após dar uma rápida olhada em suas obras ao fazer esse episódio e uma longa para essa aqui, que é considerada a sua obra-prima, eu acho que cheguei bem perto de um mergulho no mar profundo. As formas de como a tinta é lançada contra a tela cria formas únicas, constelações de cores, individuais e misteriosas. E falando em mistério, pude sentir uma série de sensações, principalmente em relação à obra já citada, e fiquei surpreso desse tipo de arte que não me chama tanto a atenção se mostrar tão impactante. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e hoje é dia de apreciar um pouco as obras do calvo de jaqueta Jackson Pollock e também saber um pouquinho sobre ele. É isso aí, segure a minha mão e vem comigo. Paul Jackson Pollock nasceu em 28 de janeiro de 1912 no estado de Wyoming, em Cordy, nos Estados Unidos. Bebê ainda foi com a sua família para San Diego. Seu pai era fazendeiro e a sua mãe tinha ambições artísticas. E não só ela, mas o seu irmão Charles também seguiria por este caminho. Paul era o mais novo de 6 irmãos e ele começou seus estudos em Los Angeles e mais tarde foi para Nova York. Dono de uma personalidade forte e um pouco problemática, foi expulso de uma escola secundária por ser indisciplinado em 1928. Depois, foi expulso novamente quando se matriculou na Manual Arts High School. Nos anos 30, ele vai para Nova York com seu irmão mais velho Charles e estudam juntos na Art Student Legal. Lá, ele aprende muito com o pintor regionalista Thomas Hart Benton. Depois que o pai de Pollock o abandona, Benton e Charles se tornam figuras paternas para ele. 6 anos depois, ele começa a ter novas experiências artísticas com o muralista mexicano Davi Alfaro Siqueiros. Nessa época, ele pintava algumas obras abstratas, porém, não dava para ver o action painting ali. O plano de revitalização da economia do presidente Roosevelt, já comentado no episódio sobre o expressionismo abstrato, rendeu oportunidades a artistas, além de Pollock, de Kooning e Rothko, e eles tiveram de fazer murais como parte da proposta para o governo. Quando ele se muda para Springs, ele dá início à sua série de telas gotejadas que lhe rendeu um apelido de Jack the Dripper, algo como Jack o Gotejador. Jaqueta de couro, cigarro e uma garrafa de whisky. Esse era o visual de Pollock na maioria das vezes.
Essa fase de pinturas será sua mais famosa. Em 25 de outubro de 1945, ele se casa com a também pintora abstrata Lee Krasner, de origem judaica. Porém, o álcool e a infidelidade de Pollock viriam atrapalhar o casamento. E Krasner influenciou a carreira do artista fortemente, afinal, arte também era a praia dela. E não só por isso, mas também o apoiou e ajudou a gerenciar a sua produção. Nessa época, a colecionadora de arte Peggy Guggenheim conhece o trabalho de Pollock e se questiona se ele não seria o maior artista americano daquele tempo. Ela deu primeiro uma grana para o Pollock produzir e depois propôs expor o trabalho dele na Betty Parsons Gallery, que iria pagar a ele conforme a sua arte vendesse. Em 8 de agosto de 1949, um artigo da revista Life revela o pintor ao mundo e dali em diante sua fama começa a crescer. No meio do século XX, Pollock estava em busca de um equilíbrio entre a abstração e a pintura figurativa e tinha deixado de lado a sua técnica famosa. Seus quadros, perto da reta final da sua carreira, começam a ficar mais escuros, chamados de vazamentos negros. Porém, nenhum foi vendido quando exposto na Betty Parsons. Anos depois, o artista voltou a usar cores, porém com figuras, e em 1955 ele pinta suas duas últimas pinturas. Seu casamento com Krasner já estava indo mal e piorou principalmente depois do artista atrair com a Ruth Klingman. O artista fica depressivo depois da separação e a sua arte começa a ficar mais angustiada. No começo da carreira de Pollock, sua vibe era mais realista, mas à medida que foi aprofundando suas experiências artísticas, se tornou mais próximo da arte abstrata. Ele entra em contato com a técnica do action painting criada pelo Max Ernst, mas se destaca por usar o dripping, onde a tela é estendida no chão e o pintor goteja a tinta de forma aleatória, conforme as suas emoções. Em 1946, ele abole elementos figurativos em seus quadros, restando apenas as suas obras mais interpretativas. A redução de respingos coloridos em algumas obras da década de 50 pode corresponder ao seu problema ligado ao álcool, segundo a interpretação de algumas pessoas. Problema que, junto da sua tendência destrutiva, colaborou para a sua ruína. Jackson Pollock morre em um acidente de carro em Nova York em 11 de agosto de 1956. Ele bateu numa árvore vindo de uma festa e estava dirigindo alcoolizado. A sua namorada Ruth conseguiu sobreviver. Ele foi um pintor expressionista abstrato norte-americano. E aí, pessoal, gostaram? Essa foi a nossa aula de hoje, da nossa videoaula, tá? Para terminar, eu vou fechar aí com algumas obras de Jackson Pollock, para vocês observarem, né, que pintura maravilhosa que é. É uma pintura abstrata, sem nenhuma definição, certo? Mas muito bonita de se ver. Pessoal, então até a próxima videoaula e fique aí com os quadros de Jackson Pollock. I know it's you.
I know it's you.
totally wide open. Totally wide open. Let me crank this open right here, then close it shut. I have been informed that it's totally wide open. I have been informed that it's totally wide open. Open like what? That's your question and your answer. That's your swallowing, no spit. Open like water, but open like the sky. But even the clouds got that closed in. Open like what?